Já tá gravando, tá? Já tá gravando. Saúde de Deus com paz do Senhor. Amém. Os amados, é maravilhoso estar aqui na casa de Deus nesta noite maravilhosa. Vamos para a Bíblia, o texto está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que diz: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Glória a Deus. Meus amados, o tema desta mensagem é: corra olhando para Jesus. Na corrida rumo ao céu de glória, nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, existe uma carreira que o crente faz, né? Rumo ao céu de glória. Glória a Deus. E a Bíblia diz: estamos rodeados de tão grande número de testemunhas. Hebreus capítulo 12, versículo 1, na parte A. Diante de tudo isso, o que devemos fazer? Eu vejo, irmãos, que nós devemos deixar todo o embaraço. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, na parte B. A questão é: qual é o embaraço que te impede de ser fiel a Deus? Porque nós venhamos, irmão, meditar nessa noite sobre aquilo que está tentando nos impedir de ser fiel a Deus. E aí cada um faça a sua análise. Por que é que não estou vindo para a igreja? Por que é que não estou me congregando? Como convém. Tem alguns embaraços, tem questões de embaraço. Mas qual é esse embaraço? É o filho pequeno? É o marido que não é crente? Quem é, afinal, que está te atrapalhando de você servir a Deus como convém? O que devemos fazer? Eu vejo, irmãos, que nós devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12, versículo 1, na parte C. O grande embaraço, irmãos, é o pecado. Né? Esse pecado, a Bíblia diz que ele nos rodeia. Glória a Deus. E aí, nós podemos observar, irmãos, que os homens podem pecar até no que vê. Se olharmos para uma mulher e a desejarmos, já estamos trilhando o pecado. Então nós temos aí que ter muito cuidado, o que vamos ver. Né? Mas como deixar o pecado? Ele nos rodeia, nós temos aí a questão da sensualidade, nós temos aí uma série de coisas, as questões econômicas, né? A necessidade de dinheiro, enfim. Tudo isso pode levar o homem ao pecado. Não pode. Não significa dizer que leva. Mas como deixar o pecado? O que nós devemos fazer para deixar o pecado? Eu vejo, irmão, que nós devemos
fazer do Senhor o nosso refúgio. Porque estando refugiado em Deus, glória a Deus, é melhor, irmãos. No Salmo 91, versículo 9 diz: faça do Senhor teu refúgio. Quem é que nós buscamos, irmãos, para nos dar força para servir a Deus? Já que o pecado está aí a nos rodear, como é que nós vamos livrar desse pecado? É nos refugiando no Senhor. Glória a Deus. É também, irmãos, como deixar o pecado? É escondendo a palavra do Senhor no nosso coração. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 1, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Daí a necessidade, irmãos, de lermos a Bíblia. Daí a necessidade, irmãos, de estarmos meditando na palavra de Deus. Porque quando chegar o momento de pecar, aí, irmãos, nós vamos lembrar da palavra de Deus. E aí Deus vai nos dar força para resistir o pecado. Glória a Deus, aleluia. Como deixar o pecado? Irmãos, para deixar o pecado, eu vejo que nós temos que vigiar e orar. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, está lá um texto que fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Já sabemos, uma carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus já nos dá a receita: vigiai e orai. Glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É estar vigiando. E a Bíblia até nos diz: fugir da aparência do mal. Como se fugir, né? Isso também é vigiar e orar. Irmãos, a oração, ela é um instrumento poderoso para o crente vencer diante das lutas. Jeremias 33, versículo 3, Deus falando para o profeta Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, irmãos, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos estar buscando a nossa vitória em Deus, através do clamor. Irmãos, faça uma experiência com Deus. Utilize a oração como algo diário na sua vida. Irmãos, nós somos servos do Deus vivo. Nós precisamos conversar com o nosso Deus. Você já pensou, irmãos? Deus ouvindo o seu clamor. Deus contemplando, irmãos, nós nos humilhando perante o Senhor e ali clamando: Senhor, abençoa minha casa. Senhor, abençoa a igreja. Senhor, abençoa o ministério. Senhor, abençoa este povoado. Senhor, abençoa este estado. Senhor, abençoa esta nação. Ei, e de repente, irmãos, a bênção começa a chegar. E às vezes a gente nem observa o que está acontecendo. É a sua oração que Deus está respondendo. Glória a Deus. Então, irmão, faça da oração um instrumento diário na sua vida. Ou seja, ore, clame a Deus. E você vai ver, irmãos, a mudança acontecer na sua vida. A mudança acontecer na vida daqueles que você intercede por eles. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia nos fala, irmão, uma carreira. Então nós devemos correr. Uma carreira espiritual. Glória a Deus, aleluia. Nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, começa, irmãos, agora uma carreira espiritual. Glória a Deus. Mas como devemos correr? Eu vejo, irmãos, que nós devemos correr com perseverança. Glória a Deus.
Diz a palavra de Deus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 23, versículo 13. Irmãos, uma vez sendo salvo em Cristo Jesus, irmãos, nós temos agora que lutar pela nossa salvação. Nós precisamos, irmãos, estar correndo com perseverança. O que é perseverança? É continuar firme na fé. É continuar, irmãos, nos congregando. De repente tem um culto na casa da irmã, vamos lá. Tem um culto doutrina, vamos lá também para o culto doutrina. Tem um ciclo de oração, vamos estar lá. Porque ali nós vamos estar, irmãos, recebendo o alimento espiritual que nós necessitamos para nos manter firmes. E eu vejo também, irmãos, que nós devemos correr olhando firmemente para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, na parte A. Irmãos, nós não podemos nem olhar para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que olhar para frente, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ei, se você olhar para Jesus, você não vai encontrar falhas. Mas se você olhar para o irmão, você poderá encontrar falhas. Porque os humanos, eles são falhos, eles têm suas falhas. Jesus, irmão, ele foi fiel até o fim. Aliás, ele continuou fiel, né? Enquanto homem, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Não olhe para os homens, eles falham. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, ele é o nosso exemplo. Glória a Deus. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Jesus, quando ele esteve cumprindo seu mistério aqui na terra, ele falava, nos mandava ajudar uns aos outros. E ele dava exemplo ajudando. Houve ocasião, irmãos, que chegou até multiplicar alimentos para alimentar a multidão. Isso aconteceu por 2 vezes. Glória a Deus. Jesus chegou a curar os enfermos. Chegou a libertar os endemoniados. Chegou a curar cego, enfim. Jesus operou grandes milagres. Glória a Deus. Nós devemos olhar para Jesus por quê? Você vai perguntar, mas por quê nós devemos olhar para Jesus? Porque ele, irmãos, é o caminho que nos conduz a Deus. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6, como diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho que leva o homem a Deus é Jesus. É por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para Jesus. Porque é Ele que é o caminho que leva o homem a Deus. Devemos olhar para Jesus por quê? Porque é o autor e consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, na parte B. A Bíblia diz que Ele é o autor, irmãos, e é o consumador da nossa fé. Então, é Ele que merece que nós devemos estar olhando para Ele. Glória a Deus. Devemos olhar para Jesus também por quê? Porque Ele está sentado à destra